Bom dia, boa tarde, boa noite para você. Tudo bem? Primeiramente, eu queria me explicar. Eu não gravei nada terça-feira porque, primeiro, o assunto do momento é as tarifas do Trump, né? E como eu sabia que ia acontecer muita coisa até quinta-feira, eu resolvi o quê? Esperar para gravar um único vídeo na semana, porque aí não fica aquele negócio, grava um vídeo na terça, depois tem que gravar um vídeo na quinta falando sobre o mesmo assunto e fica chato dois vídeos na semana falando sobre o mesmo assunto, né? E, enfim, né? Temos aqui um suposto, mais um daqueles especialistas de internet que não estudou porra nenhuma, leu meia dúzia de livros daquele lixo escola austríaca, falando como se soubesse de tudo, né? Tarifas de Trump, China perdeu, reindustrialização dos Estados Unidos, ideias radicais. Mas olha só, vamos lá, primeiro passo. É um cara que vive metendo o pau nas tarifas do Haddad, né? Ele vai defender as tarifas do Trump nesse vídeo. Escreve o que eu tô te falando, tá? Não vi nada ainda, mas vamos lá. O Trump lançou seu pacotão de tarifas, isso já teve várias consequências imediatas, a principal delas uma queda gigantesca de mercados agora na segunda-feira, e também um grande entrevero diplomático de praticamente todos os países que existem com os Estados Unidos de renegociar tudo isso. E embora eu não esteja agora no meu estúdio para fazer os vídeos com gráficos mais profundos, uma discussão um pouco mais técnica nos números, que é uma coisa que eu gosto de fazer bastante, a gente pode responder aqui as principais perguntas. Gosta tanto de fazer, você traz os gráficos quando te interessa, você traz os números quando te interessa, não é? Você adora falar que faz uma discussão mais profunda, mas a discussão tem a profundidade dessa mesa que eu tô apoiado nela aqui agora, né? Isso vai reindustrializar os Estados Unidos? Não vai. Empresas não vão se mudar de volta para os Estados Unidos só por causa dessas políticas e mesmo que elas quisessem não teriam como. Como que foi o cálculo das tarifas? Será que elas são recíprocas? E o que os países vão fazer de volta? Podemos responder isso. Se isso é para diminuir juros ou induzir uma recessão, eu já abordei isso em outros vídeos, mas vamos discutir isso de novo agora com também um pouco de dados novos. Vencedores e perdedores. Vencedores, basicamente, todos os partidos de esquerda do mundo que vão concorrer em eleições no próximo ano ou dois. Perdedores, literalmente todo mundo, que não é esses caras. Inclusive China está entre os perdedores, quero fazer esse argumento. China também é um dos perdedores. China é um dos perdedores. Por quê? Ele é o cara que está há 7 anos, 8 anos aí falando que a China vai quebrar, e a China vai quebrar, e a China vai quebrar, e a China vai quebrar. Todo ano, de acordo com esse cara, a China quebra pelo menos 12 vezes, né? A China quebra uma vez por mês, segundo o nosso grande analista econômico que faz análises profundas e com muitos dados, né? falando um pouco sobre eleições, algumas pessoas pensando, mas então talvez seja menos pior que Kamala Harris, né? Porque eu tava falando aqui que obviamente Trump era menos pior, mantenho essa posição, mas também quero entrar nisso. Vamos lá, primeiro. Trump é menos pior, né? Então, ou seja, o cara que. O Haddad por taxar é ruim, ruim, muito ruim. Trump tá achando bom, muito bom. Trump tá achando é bom. Não tem como isso aqui reindustrializar os Estados Unidos, por vários motivos que a gente pode argumentar aqui, dá pra ficar umas horas de discussão aqui, mas reduzindo a um argumento muito simples de porque isso não vai atrair indústrias de volta. Olha só. Podemos reduzir isso, podemos fazer uma argumentação de horas, mas vamos reduzir ao argumento simples. E aí eu vou falar uma coisa para vocês, sendo muito honesto. Toda pessoa que tende a ser muito reducionista, ela é burra. Porque é uma questão muito complexa quando você pensa um processo de industrialização de um país para você reduzir a um argumento só. Tá? Mas vamos ver o que ele vai falar, depois eu vou dar o meu ponto de vista. Volta para os Estados Unidos, assumindo que essa ideia do Trump, porque não tem como mais saber a ideia dele a essa altura, eu não tento fingir que eu entendo o que ele quer exatamente, mas assumindo que seja reindustrializar, não tem gente desempregada nos Estados Unidos o suficiente para isso. Falta mão de obra. Embora a população seja grande, o fato é que existe uma política mas não, em torno dos 100 anos, né? Depois da crise de 1929 ali, quase vai fazer 100 anos. O Hoover, que era o presidente da época, que inclusive falava, não, porque ele era liberal e tudo mais, massivo intervencionista, mas enfim. Uma das intervenções que ele fez foi barrar. Vamos voltar ao velho problema. Só é liberal quando concorda com ele, porque ele é a epítome do liberalismo, né? A entrada de imigrantes nos Estados Unidos, que daí ia ter menos desempregados, certo? Então a gente tem essa política há quase 100 anos de impedir livre imigração para os Estados Unidos, e o que isso fez foi causar uma imigração ilegal de pessoas que primariamente vão trabalhar no mercado irregular ou ficar dependendo de benefícios, ao invés de imigração de pessoas que querem se integrar à economia. Então a gente tem essa política há quase 100 anos de impedir livre imigração para os Estados Unidos, e o que isso fez foi causar uma imigração ilegal de pessoas que primariamente vão trabalhar no mercado irregular ou ficar dependendo de benefícios. Olha para você ver como é que o cara cria a argumentação. De pessoas que vão emigrar ilegalmente e vão ficar dependendo de benefícios. Gente, imigrante regular não tem direito a benefício nenhum nos Estados Unidos. Então, ou seja, ele está estabelecendo as bases para o argumento dele. Uma das bases é 100% falsa. Tá? É 100% falsa. Para você ter benefício nos Estados, qualquer benefício do Estado nos Estados Unidos hoje, é uma parada extremamente restritiva. Inclusive, esse livro que eu estou lendo aqui agora vai falar de como essas políticas foram desmontadas ao longo do tempo, tá?
Principalmente depois do Reagan ali, o Reagan vai fazer o ataque mais feroz às políticas de assistencialismo, né? Vai fazer o máximo para desmontar. Você tem corte de orçamento, você tem desmonte, você tem novas barreiras, né? E desde o começo, uma das barreiras é você tem que ser cidadão dos Estados Unidos para ter acesso a esse tipo de coisa. Então, ou seja, das bases que ele estabelece para construir o argumento deles, uma delas é falsa. Tem esse livro aqui que eu estou lendo, que chama A Nova Segregação, né? Tem um do Luc Vacan também, que é... Eu não vou lembrar o nome dele agora, se eu não me engano, tem a ver com a gestão da miséria. Eu vou deixar na descrição do vídeo o livro do Vacan, né? E então, ou seja, você tem todo um aparato específico de assistencialismo. E ele simplesmente fala: as pessoas imigram e pegam assistencialismo e vão trabalhar com postos ilegais, com empregos de baixa qualificação. Né? Essa parte da baixa qualificação é verdade, a outra parte é mentira. Então, ou seja, ele está construindo o argumento dele com base numa meia-verdade. Né? Ao invés de imigração de pessoas que querem se integrar à economia dos Estados Unidos e só querem trabalhar honestamente, certo? Então, hoje, se as Ao invés de pessoas que querem migrar para os Estados Unidos honestamente... indústrias quiserem voltar para os Estados Unidos, tem mão de obra? Não. Então, não tem o que fazer. Os salários subiriam tão fantasticamente que a maior parte delas não seria competitiva. E esse é o ponto. É por isso que várias indústrias saíram dos Estados Unidos. E existe essa ideia de que os Estados Unidos tiveram uma queda de poder, de poder industrial em relação ao resto do mundo quando eles entraram no acordo com o Canadá e o México, ou quando eles entraram na World Trade Organization. Isso não é verdade. Os Estados Unidos têm perdido a porcentagem, quantos por cento da produção industrial eles são do mundo, de maneira quase linear nos últimos 40, 50 anos. Então, não teve nenhum evento específico que causou isso. Os Estados Unidos se industrializou, gente, porque é o seguinte: a própria lógica do capitalismo faz com que as empresas sempre procurem, os capitalistas sempre procurem jeitos mais baratos de produzir as suas mercadorias. E por que jeitos mais baratos? Porque ele consegue dilatar a taxa de lucro dele. Então, ou seja, o que acontece? Você tem uma política na China de manter o yuan chinês desvalorizado, você tem uma política muito forte de financiamento à indústria, mas você tem outras coisas dentro da China. Né? Tem uma entrevista do próprio Tim Cook, que é o CEO da Apple, né, que lá em 2015 ele já falava: a gente produz na China não porque hoje, tá? Não porque é mais barato, mas porque ele tem a melhor mão de obra, a mão de obra mais qualificada. Né? Então, tipo assim, o que ele coloca? As empresas saíram dos Estados Unidos puramente por ter uma mão de obra cara em relação a outros países. Não é só isso, tá? Não é só isso. Você tem aquele negócio, você pega ali depois de 2010, você tem a China começando a colher os frutos de um investimento maciço em educação, do investimento maciço em qualificação da sua mão de obra. Né? Então, ou seja, tem vários fatores e ele está sendo reducionista. Então, ou seja, ele está criando um argumento burro para validar o que ele quer. Essas empresas saíram porque tem outros países com mão de obra muito mais barata, que é muito mais competitivo. E é por isso que eles vão lá, é por isso que o comércio internacional existe. O comércio internacional existe porque é mais benéfico para as duas partes delegar alguma coisa. Isso é uma coisa muito importante também para se entender, porque ele está colocando disso de, nós estamos sendo explorados, e tem pessoas caindo nessa conversa, porque basicamente o Trump falando, se fosse qualquer um de esquerda, ninguém cairia nisso, de que existe uma ideia de tem perdedores, tem pessoas exploradas em comércio. Não. Se uma troca está acontecendo, se uma troca voluntária, se uma relação comercial está acontecendo, por definição... É lógico, Rafael. Você vai no mercado porque você quer fazer uma troca voluntária, não é porque você tem fome. Meu Deus do céu, esse argumento de troca voluntária é tão imbecil e tantos pontos. Vocês não têm fome, vocês têm desejo de trocas voluntárias. Ai, meu Deus, eu estou fazendo uma troca voluntária, não tem nada por trás, sabe? Quando eu vou no restaurante da minha universidade, eu vou lá porque eu estou afim de fazer uma troca voluntária com o restaurante, ele sabe? Aquela troca voluntária, sem nenhum interesse por trás, é puramente voluntarismo. Ai, meu Deus do céu. Ah lá, tá vendo? Por quê? Olha só. Por que ele faz esse tipo de argumento burro? É reducionista para simplesmente cair nessa burrice. Ai, porque tudo na vida são trocas voluntárias de oferta e demanda. Significa que as duas partes envolvidas estão se beneficiando. Porque se tivesse uma parte explorada, ela não faria isso. O nome disso se chama imposto, o Estado. E se ficasse igual... Então quando uma pessoa vai lá, aceita um salário de merda, não é? Ela está se beneficiando. Quando a pessoa vai lá, aceita um trabalho em algum lugar no qual o salário mal paga o custo de vida dele, é porque ela está se beneficiando sobre isso. Não é? Quando você vai lá pedir um emprego e você tem que aceitar qualquer condição de trabalho, você está aceitando porque você tem um benefício, tá?
tá bom? Não é porque você tem que pagar conta, não é porque você tem que sobreviver, sabe? Você aceita condições péssimas de trabalho porque você está a fim de uma troca voluntária, está ali se beneficiando. Por que você vai fazer Ele nunca trabalhou na vida. Esse moleque nunca trabalhou na vida. Eu tenho certeza disso. esforço para fazer alguma coisa em que você termina igual? Comércio existe porque, por definição, os dois lados melhoraram. Então, vamos pegar aqui um exemplo simples, a fabricação de tênis da Nike no Vietnã. Não tem como produzir tênis num preço competitivo nos Estados Unidos porque o salário é muito alto. Então, você coloca as fábricas no Vietnã. Mas elas estavam na China e tudo mais. Sim, existiu inclusive um esforço diplomático, que já entra na contradição dessas tarifas, né? Existiu um esforço diplomático muito grande nos Estados Unidos para empresas saírem da China, ou se já vão sair da China, e para países não alinhados tão assim com a China, ou para sair de lá de alguma forma. E embora o Vietnã ainda seja um país, né, com um governo essencialmente comunista e com relações com a China, não é a China. Então você está melhorando, existe uma noção de que entre um lugar horrível e um lugar bom existe um lugar inconveniente. E é curioso que agora, depois que tem esse esforço diplomático para as empresas irem para lá, o presidente vai lá e pune elas. Tipo, eu fiz tudo o que você queria, e agora eu tô sendo punido por isso. Hã? Cara, não tem sentido nenhum o que ele tá falando. Não tem sentido nenhum o que ele tá falando. Sabe? Parece um namoro abusivo, de certa forma. Tipo, não importa o que eu faça, eu tô errado, eu preciso adivinhar o certo, mas se eu fizer uma coisa certa, eu sou punido por isso também. Tipo, você literalmente me pediu pra fazer isso, eu fiz e agora eu tô vendo na cara. Sabe? Mas essas empresas ou vão estar na China, ou você deixa dezenas de milhões de imigrantes com baixas habilidades relativo à média americana entrarem nos Estados Unidos e produzirem isso. E aí vem essa coisa de, mas eles vão roubar os trabalhos dos americanos. Não. Isso não vai acontecer. Se o salário mínimo americano é, digamos aqui, $12 por hora, e o salário no Vietnã é $2 por hora, mas por ganhos de infraestrutura e tudo mais, você consegue pagar para essas pessoas do Vietnã $4 por hora nos Estados Unidos, e elas vão produzir isso nos Estados Unidos, elas não estão roubando o emprego de alguém de $12 por hora. Isso não está acontecendo. Só que para isso você teria que aceitar dezenas de milhões de imigrantes de diferentes culturas, recebendo salários baixos, mais baixos do que existem nos Estados Unidos agora, e isso geraria uma população que está na pobreza, relativo ao resto da população americana, mas que em uma questão de 2 gerações estaria provavelmente no padrão americano de riqueza. Por que eu digo isso? Porque é o que a gente vê dos dados de imigração americanos. Né? As pessoas vêm para trabalhar em trabalhos simples, os seus filhos trabalham trabalhos um pouco melhores e os seus netos se formam em medicina. Esse é o... Caralho, velho. É muito burro. É muito burro. Ele não sabe o que ele tá falando. Sabe, Cara, deixa eu ver se eu acho histórico, mais ou menos, de imigração. Né? Talvez, provavelmente, medicina seja um exagero, mas você vê esse crescimento. Então você teria que aceitar que existe uma população nos Estados Unidos que tem uma baixa renda, mas que não é a mesma consistentemente, você sempre tem novas ondas de imigrantes vindo, e os anteriores vão subindo ao longo do tempo. Mas fala, mas é que a gente não quer ter gente pobre aqui no país. Tá bom, então a fábrica vai ter que estar no Vietnã. Não existe outra... Vamos lá, vamos lá. O que ele falou mesmo? As pessoas mudam, têm os salários baixos, seus filhos ganham salários melhores, seus netos se formam em medicina. Agora, vamos sair do lindo delírio liberal, vamos sair do lindo mundo da imaginação liberal, onde tudo é uma maravilha, tudo é voluntário, oferta e demanda. E vamos para a realidade? Financiamentos afundam os estudantes nos Estados Unidos em dívidas. Afundam estudantes nos Estados Unidos. Dívidas superam 5,9 trilhões de reais. Carga financeira para custear a universidade obriga os recém-formados a adiar por vários anos investimentos como compra de casa própria. Mas como é que é mesmo? Opa, meu neto vai formar em medicina e vai ganhar muito dinheiro, automaticamente. Por quê? Porque é o que a gente vê. Tá aqui, ó. Né? Você tem o lindo mundo da imaginação liberal, né? O paraíso na terra liberal, que se fizer meia dúzia de medida, automaticamente todo mundo vai ficar rico, e prosperidade, e oferta e demanda. E aí você tem a realidade. Tá? É o país. Tá aí, ó. Né? alternativa. E olha para você ver a ideia do cara. Trazer a fábrica da Nike do Vietnã para os Estados Unidos e levar juntos os trabalhadores. Olha a ideia do cara. Olha a brilhante ideia do sujeito para industrializar os Estados Unidos. Né? Aí você pode falar, mas o justo seria eles ganharem um salário de $15 por hora. Ok, mas o mundo real eles podem ganhar 2 no Vietnã, 4 dentro dos Estados Unidos, ou a gente proíbe isso se o tênis não é produzido e as pessoas não têm emprego e você não tem o tênis. Qual dos mundos você prefere? Então, tem como essas tarifas todas punirem indústrias ao ponto que elas se moldam de volta aos Estados Unidos? Não. E outra coisa também é o seguinte, pouquíssimas empresas vão mudar toda a sua cadeia de logística, sua cadeia de produção e tudo mais, por causa de uma coisa que é um decreto presidencial que está sob negociação num zum gigantesco que ninguém entende. Porque foram colocadas as tarifas, aí foi perguntado pro governo, tá, isso é uma ferramenta de negociação? O governo foi categórico. Não está para negociação, a gente não está fazendo isso para retirar. Tá, mas e oficiais do governo falaram isso. Tá, mas aí 50 países abrem negociação. Tá, mas espera. Tá ou não tá em negociação? Trump, tá.
vamos ver. Não, pera. Eu não vou mudar minha fábrica de lugar baseado em... Tem uma tarifa gigante calculada freestyle, que pode ou não ser negociada baseada em vamos ver, que o presidente pode retirar amanhã e que o próximo presidente pode retirar por decreto. Eu não vou mudar toda a minha estrutura industrial por causa disso. Isso é instável demais. Ele é tão burro. E aí, vamos lá. Eu vou chamar ele de burro até o final do vídeo, porque é o único jeito. É o Trump, só o Trump agora. Nunca existiu embargo contra a China antes. Só agora que existem as tarifas contra a China. Começou agora. O Trump surtou. O patrão surtou e tá botando tarifa. É assim que a cabeça desse cara funciona. Isso é uma política que vem do Trump 1, que foi tocada pelo Biden e o Trump só está intensificando no Trump 2. Só isso. Tá? Só isso. O que é um dos grandes problemas disso e é uma das coisas que gera toda essa instabilidade de mercados, por exemplo, hoje. O que está acontecendo? O que vai acontecer? Qual é o plano? Qual é a direção? O que os países têm que fazer? Como que eu posso ter alguma coisa previsível para alinhar os meus investimentos? Não tem, vamos ver. Cara, não dá para conversar assim. Não dá para fazer negócio assim. Em 8 minutos ele não explicou nada. E aí tem uma questão que é o seguinte, olha só, para os Estados Unidos industrializar de novo, né? E aí tem uma questão que vamos lá. Os Estados Unidos industrializar de novo, essa medida do tarifaço está correta, porque todos os países fazem isso. Tá? Se você for colocar um produto seu na China, você tem que pagar tarifa. Tá? E aí tem uma questão que é o seguinte, não adianta nada o Trump colocar tarifa se ele não tem uma política industrial robusta. O que eu quero dizer com a política industrial robusta? Financiar, subsidiar pesado a entrada de indústria nos Estados Unidos, que seja subsidiar a questão salarial, que seja subsidiar a questão de maquinário, que seja subsidiar a construção das fábricas e por aí vai. Né? Você pode, por exemplo, você pode pegar que nem é muito feito no Brasil, que você abona a empresa, né, de toda a carga tributária que ela pagaria, por exemplo, para a prefeitura, para o estado e para a União, para quê? Para ela vir trazer as fábricas dela para cá. Você abona ela de um lado para poder compensar o outro lado. O Trump poderia fazer isso, abonar a empresa de todos os impostos, para quê? Para compensar a questão salarial. Porque se a empresa for sediada nos Estados Unidos e tiver que pagar todos os impostos, os produtos vão ficar muito caros. Quem disse é o CEO da Apple, não sou eu. Tá? Ele deu uma entrevista falando que se tiver que produzir iPhone nos Estados Unidos, o preço do iPhone vai triplicar. Ele vai de 500 a $1.000 para $5.000, né? E aqui no Brasil vocês vão pagar o que vocês pagam num carro na porra do iPhone. Mas sempre vai ter um trouxa disposto a pagar a facada na porra de um celular que não tem nada demais, né? E tem várias questões, não é só trazer a planta produtiva, tem a questão do trabalho qualificado. Tem fábrica da Apple na porra da Índia e tem fábrica da Apple na China. Os iPhones fabricados na Índia, apenas 50% passam pelo teste de qualidade da Apple. Aí você pega os iPhones que a Apple fabrica na China, 99,95% deles passam no teste de qualidade. Por que será que produzem tantas coisas na China? Tem várias questões, tem que ter. E aí tem uma questão que é o seguinte: você tem que ter bancos de desenvolvimento injetando dinheiro loucamente, né, na economia para fazer isso gerar. Você tem que ter um Estado participativo, você tem que ter um Estado que puxa a demanda. E aí eu vou dar um exemplo muito simples para vocês. Tá? Recentemente, a China começou uma política, isso já mês passado, ela começou uma política que era o seguinte: de abandonar softwares e hardwares estrangeiros e dar preferência para software e hardware nacional. A empresa que lidera a pesquisa de hardware na China é a Huawei. A Huawei já está fazendo SSD, já está fazendo diversos componentes para computadores e em breve, muito em breve, provavelmente vai entregar um sistema operacional, né? Também tem toda uma questão interna dos chineses, está preferindo produtos chineses, mas a maior demanda, o grosso da demanda, vai ser feito pelo Estado. A maior encomenda desse setor inicial, que vai alavancar o setor, vai ser feita pelo Estado. Não só a alavancagem, quando eu falo de demanda, é feita pelo Estado, como a alavancagem de crédito para financiamento de pesquisa, para financiamento do desenvolvimento dessa indústria, é feita pelo Estado. Então, ou seja, toda a política que a China está fazendo para criar uma indústria de hardware e software dentro do próprio país, o Trump não está fazendo em nada para ou trazer indústrias de fora para dentro, ou
para fomentar a criação de uma indústria nacional. Os Estados Unidos hoje só tem uma indústria de maquinário e uma indústria bélica. Ambas as indústrias dependem de insumos vindos de outros países. Parte desses insumos vindos da China. Os Estados Unidos dependem da China em todos os sentidos. Você pega desde o do boné do MAGA, que é feito pela China, até a porra do tungstênio que eles usam na indústria militar. Depende, 90% dessa produção do tungstênio é na China. Não é só trazer as fábricas e trazer os trabalhadores. Tem questão de matéria-prima, tem questão de abastecimento de insumo. Ele tá pulando uma caralhada de fator e reduzindo tudo a um ponto. É só trazer as fábricas e trazer os trabalhadores. Tá vendo como é que é burro? Não é assim que as coisas funcionam no meio corporativo. Eu quero um guidance, eu quero uma política clara e tudo mais. Eu não quero um cara que fala, que fica trolando os países e que eu não sei qual a opinião dele. Não é assim que se faz para crescer um país. Suposto, indo ao cálculo das tarifas, que também prejudica a imagem do Trump. Quando saiu a tabela de tarifas que os países cobram dos Estados Unidos e quais são as tarifas recíprocas que os Estados Unidos iam colocar, ninguém entendeu nada. E como já foi falado em vários vídeos, mas talvez seja novidade para você, se você só acompanha por aqui, ou enfim, o cálculo que eles fizeram não é qual é a tarifa que o país coloca na gente e qual é o regime cambial dele ou alguma coisa assim. Eles colocaram o déficit dividido pelo volume de comércio. O que isso tem a ver, o déficit da balança, né, dividido pelo comércio, pelo volume de comércio. O que isso tem a ver com a porcentagem de tarifas? Nada. O que isso tem a ver com o regime cambial ou potencial manipulação cambial? Nada. O que essa equação tem a ver com qualquer coisa de alguma avaliação econômica séria pertencente no mundo real? Nada. E isso não sou eu falando, mas economistas, mas eu não gosto desses economistas. Ninguém defendeu esse cálculo. E foi curioso que foi descoberto que esse era o cálculo e o governo falou, não, na verdade foi uma equação muito mais complexa que a gente usou. Eles mostraram a equação e a equação era literalmente isso. É basicamente, quanto maior o seu déficit com os Estados Unidos, mais você vai ser punido. Então, pera. Você tem o Vietnã, que não tem um país pobre, que não... E aí vale contar. O Vietnã, como é que é? O déficit com os Estados Unidos, mais você vai ser punido. Então, pera. Você tem o Vietnã, que é um país pobre, que não consegue comprar nada. Gente, o Vietnã hoje tem uma taxa de crescimento superior à da China. Tá? O Vietnã hoje tem uma taxa de crescimento superior à da China. Se eu não me engano, a última vez que eu vi, o Vietnã estava crescendo 8, 9%, batendo quase 12%. Que aí tem toda aquela questão de que a mesma política que a China fez para industrializar o país, o Vietnã está fazendo agora. O Vietnã nacionalizou todas as terras, está nacionalizando toda a indústria. Né? Então, ou seja, eles estão criando uma alavancagem do PIB e garanto para você que dentro dessa alavancagem do PIB você tem uma política de distribuição do mesmo jeito que a China fez. Tanto que a China acabou com a pobreza extrema dentro do país e eles falam e eles garantem que até 2035 eles vão acabar com a pobreza. Né? Vale lembrar que a China falou que ia acabar com a pobreza extrema até 2025. Eles erraram, eles acabaram com a pobreza extrema em 2020 no meio de uma pandemia. Tá? E aí, o que acontece? O Vietnã é um país pobre. Por que é um país rico pro Rafael? Né? E agora nós vamos, por um esforço diplomático dos Estados Unidos, produzir tênis lá. Ok. Pra não ser na China. Ok. O Vietnã fazendo isso agora. Então agora nós vamos ter uma relação comercial. Ok. Só que agora, como vocês vendem isso pra gente, mas não importam nada de volta, porque vocês são um país pobre, vocês vão ser punidos por isso. Prejudicando os tênis que vocês vendem pra gente. Não, filho, não é que eles importam nada dos Estados Unidos, porque para eles é muito mais barato importar da China, que é do lado, que desce de trem pro Vietnã. Muito provavelmente. Se você pode comprar um tênis chinês e um tênis norte-americano, pagando muito mais caro o norte-americano, que você tem que comprar em dólar, ou você pode comprar da China usando um sistema de pagamentos diferente, que é muito mais respaldado. E aí eu vou trazer um negócio para vocês, até eu ia trazer depois, mas vamos lá. Eu postei isso no Threads, é lógico, tem duas imagens aqui, e aí eu fui conferir isso aqui é real, lógico. Né? Banco Central Chinês anunciou que seu sistema digital de pagamentos renminbi está totalmente conectado a 10 países da ASEAN e 6 países do Oriente Médio, o que implica que cerca de 38% do comércio global poderá passar longe do dólar americano. E aí eu estava lendo sobre isso aqui, esse sistema de pagamentos ele é compensado, ou seja, você fez o pagamento numa ponta, o pagamento cai na outra em 7 segundos. O pagamento é compensado em 7 segundos, enquanto você pega o SWIFT, é de 3 a 5 dias. Tá? E tem outro fator também,
né? Isso aqui, gente, aqui é os juros dos Estados Unidos, é os juros que ele vinha sendo ele vinha subindo, ele teve uma queda muito forte de março para abril, e quando a China começou a liquidar, né, os ativos de título de dívida dos Estados Unidos, os juros disparou. Isso aqui, logicamente, atrapalha o Fed a conseguir, a conseguir emitir título de dívida, isso atrapalha a atividade de financiamento nos Estados Unidos e tudo mais, né? Então, tipo assim, o que que você tem? Foi mal, eu apaguei sem ler o post no geral. Em 2 dias, a China deu golpes fortíssimos na economia dos Estados Unidos e tem gente que não está se ligando. E até agora ele não falou disso. Eles criaram uma alternativa mais eficiente e segura ao SWIFT que abriga 40%. Eu coloquei 40%, mas é cerca de 40% do comércio global. Hoje. Tá? A China também está liquidando títulos de dívida pública dos Estados Unidos de forma rápida e avassaladora no dia de hoje. Fora que as medidas de Trump podem gerar desabastecimento brutal nos Estados Unidos. Tá? E aí, outra informação que eu vou trazer aqui, isso aqui do exame. A Amazon suspende pedidos de fornecedores da China após anúncio de tarifas de Trump. Publicado em 9 de abril. Isso foi publicado ontem, de tarde. Tá? Então, ou seja, você tem vários movimentos que estão tendo com essa questão do tarifaço do Trump. Você tem a China, que é um país que tem a capacidade de responder à altura, porque ela tem um complexo industrial muito forte, né? E até agora ele não falou nada disso. Ele está reduzindo tudo a tirar a fábrica de um lugar e trazer para o outro. Tá vendo como é que essa questão do tarifaço tem diversas outras implicações? Ele não leva em consideração as respostas e os movimentos da China. Ele não leva em consideração nada. Por quê? Ele quer fazer um argumento simplista e formalista. E não só isso, teve um cálculo de uma tarifa mínima. Então, se a equação desse qualquer coisa, que a ideia era, vai ser calculada uma porcentagem, que é o déficit, e daí os Estados Unidos vão colocar metade disso como tarifa, que é o freestyle completo. Mas se desse menos de 10%, você toma 10% fim. Então, mesmo que você zere completamente o seu déficit, o que não tem nenhum sentido particular de você fazer, ou algum problema ele ser isso ou aquilo, mesmo que você zere completamente o déficit e abra tarifas e faça tudo para os Estados Unidos, você ainda toma 10%. Então, é assim, todo mundo vai levar uma rajada. Quem ficar bonzinho vai só levar um tiro. Não dá para entender isso. E uma das coisas que mostrou essa maluquice, por falta de outra palavra, foi que os Estados Unidos acusaram a Europa de colocar uma tarifa de 39% nos produtos americanos, sendo que a tarifa é qualquer coisa entre 1% e 4%, e se você for ver o quanto que a União Europeia, os países da União Europeia totais, arrecadaram de impostos de fato em tarifas em produtos americanos ao longo de 2024, dá alguma coisa entre 3 e 5 bilhões de euros. Nada. As tarifas praticamente não existem. Tanto que hoje, quando saiu a Ursula von der Leyen da União Europeia, ela falou, não, a Europa está disposta a oferecer 0 tarifas para os Estados Unidos. E todo mundo falou, isso é uma gigantesca concessão, olha só, eles capitularam. Não, a tarifa é beirando o inexistente. E eles estão sendo punidos e acusados por colocar uma tarifa de 39% que não existe. Então, tomando uma tarifa, eles também. Eles falaram, ok, a gente pode retirar essas praticamente nada se de alguma forma isso te deixa feliz. Pode ser, eu não... Ok. Então, é difícil entender qual que é a lógica aqui, fora justificar tarifas gigantescas para de alguma forma trazer empresas, ou simplesmente subir a taxação americana. E no fim das contas, isso é só um imposto. Não tem muito mais por trás disso além de taxar americanos. Então, um ponto importante a ser entendido. Isso aqui é um imposto que vai ser pago por americanos. Nós estamos taxando outros países. Não. Ou os americanos vão pagar isso em maior custo de vida, ou eles vão pagar isso em não ter os produtos que eles antes tinham, porque agora não é mais viável o produto ser trazido. E americanos vão pagar isso em perder empregos em mercados quando outros países colocarem tarifas retaliatórias. E aí o Trump falou lá, não, quem retaliar vai tomar ainda mais. Inclusive teve essa promessa na China. Não, porque a China retaliou. Então nós vamos colocar mais 50%. Americanos vão pagar mais e produtos exportados por americanos vão ficar menos competitivos. Fim. Não... Americanos só perdem com isso. Se o objetivo, voltando ao primeiro ponto, fosse industrializar... produtos exportados por americanos vão ficar menos competitivos. Não tem nada a ver, velho. A tarifa é para entrada de produto, não para saída. Os Estados Unidos, é muito burro, a política deveria ser tirar as burocracias, tirar todas as regulações, tirar as coisas que afastaram empresas, via complicar tudo, porque os Estados Unidos faz isso. Ah, mas os Estados Unidos ainda é um país livre, não estou falando que um país socialista agora. Sim, é um país ainda competitivo. Agora, você sempre pode ficar melhor. Agora, o fato é que, embora eles ainda sejam uma das cozinhas... Ficar tipo a Argentina, né? Afundar o povo na pobreza, fraudar uma pesquisa e falar que tá melhorando. O que eu acho engraçado, e eu vi muita gente fazendo isso, que é o seguinte: pesquisa do IBGE do Lula, tá maquiada. Pesquisa do IBGE da Argentina, 100% verdade, inquestionável, porque é o Milei fazendo. Se é o Milei, é a palavra de Deus. Ou seja, a pesquisa vale quando concorda comigo. Não é isso? mais limpas do bairro, ainda tem coisa que você pode melhorar. E não tinha a menor necessidade de fazer isso, de fazer essas tarifas, quando você já tinha o Doge do Elon Musk, ainda tem, fazendo todas as reformas.
O que me leva ao próximo ponto. Ah, não, mas isso é só... Pode ser O Dodge do Elon Musk fazendo todas as reformas. Que reforma, hein? Qual foi a grande reforma que o Elon Musk fez? uma coisa para induzir uma quebra e reduzir os mercados e diminuir juros É só fã de bilionário, mano. É só fã de bilionário esses porra. da dívida americana e tudo mais. Você pode fazer isso de formas mais inteligentes. Os juros americanos estão mais altos agora por um reflexo de maior inflação, que agora vai subir por causa dessas tarifas, maior dívida americana, inclusive nenhuma semblância de sustentabilidade da dívida, quer dizer, déficits de $1 trilhão foram normalizados, déficits de $2 trilhões estão sendo normalizados, e o plano é de ter dívida até o infinito e além. Os juros vão subir. Então, se você falar, vamos fazer o Doge, do O Elon Musk, juro subiu, e aí eu acabei de mostrar aqui pra vocês, eu vou puxar de novo pra tela. O juro subiu, isso aqui, ó, isso aqui, gente, ela data 9/4, eles invertem essa porra, tá? 9/4/2025, até porque a gente não chegou no mês 9, né? Isso aqui foi só ontem. Ontem, no caso, lá, do dia 4 pro dia 9, quando a China começou a liquidar, do dia 7, para falar a verdade, aqui, ó, do dia 7 pro dia 9, que é quando a China começou a liquidar a dívida, os títulos de dívida norte-americano. Foi de segunda para quarta-feira. Então, ou seja, quando você tem esse movimento de retaliação do Trump, você tem a resposta da China não é só as tarifas. A resposta da China é bater no Fed, é bater na economia norte-americana. Você entendeu? Ele não levou isso em conta. Os juros aumentou não porque emitiu dívida, emitiu moeda, como essa galera sempre diz, esse dogmatismo imbecil dessa escola austríaca, e esse imbecil fica repetindo, não é? Porque é burro pra caralho. Por quê? Por que o juro subiu? Por que a confiabilidade do título de dívida dos Estados Unidos caiu? Porque a China pegou, que ela é a maior credora dos Estados Unidos, ela pegou e liquidou uma caralhada de título, velho. Cortar gastos, vamos cortar regulações, vamos trazer empresas. Outra coisa que poderia ser feita é uma reforma para facilitar a imigração de pessoas que... Cortar regulação, meu filho, nos Estados Unidos não tem legislação pra porra nenhuma de trabalhista, filho. de fato trabalhar, que não querem só ficar parasitando a economia, só ficar pendurado lá. Pode ser, vamos tentar alinhar com as vagas de indústria, ok. Mas como eu falei, entre um lugar ruim e outro lugar bom. E outra coisa, os Estados Unidos não é que ele não tem indústria, ele tem duas indústrias, de maquinário e a bélica. Porque a bélica eles não iam passar eles não iam disponibilizar isso para lugar nenhum, e a de maquinário item, porque são setores estratégicos. Né? Existe um lugar inconveniente, se essa política dá pra fazer, beleza. Mas todas essas políticas fariam um desenvolvimento econômico dos Estados Unidos, reduziriam o déficit, né, o Doge cortando gasto, muita coisa. Então você teria crescimento econômico, redução do déficit, e isso reduziria juros. Não tem necessidade de manufaturar uma crise de tarifas com os outros países para criar uma queda de bolsa e... Existem alternativas melhores, sabe? Acho que esse é o argumento simples. Vencedores e perdedores. O único vencedor aqui no estudo são partidos de esquerda. Porque, por exemplo, no Canadá, o Partido Conservador é um partido de direita com liberais, com libertários dentro. E claramente, fantasticamente vencer as eleições agora desse ano e tirar a esquerda do Canadá. E não só isso, o Poilievre estava entrando com um plano de reformas muito claro. O Trudeau, para ele, é um comunista. Tá? O Trudeau, para ele, é um comunista. De liberdade econômica, de redução de gastos e tudo mais. A entrada do Trump chamando o Canadá de 51º estado, falando que vão anexar e tudo mais, esse negócio das tarifas, fez o partido do Labour voltar. E agora, pelo jeito, os conservadores vão perder as eleições para a esquerda. Isso é um efeito de rally around the flag, não sei traduzir isso para português, mas é quando um grupo de pessoas se sente atacado, eles tendem a se unir. Então, quando vai um presidente de direita, porque assim, você tem que pensar que a cabeça do eleitor não tem lógica. Um grupo de pessoas se sente atacado, eles tendem a se unir. Então... Ou seja, sabe aquela expressão, o inimigo do meu inimigo é meu aliado? É isso que ele está querendo dizer. Mas aquele negócio, como é que eu pareço um intelectual sem ser um intelectual? Mete uma expressão em inglês. Tem um rapaz na faculdade que ele adora meter expressão em inglês. Ele fala, não, porque a técnica de snowball. Porque não existe a palavra bola de neve no português, né? Não existe, né? Só o inglês explica as coisas. Puta que pariu, é muito colonizado, velho. Quando vai um presidente de direita, porque assim, você tem que pensar que a cabeça do eleitor não tem lógica, ok? Claro, quem tem lógica, quem entende de lógica pra caralho, é você que ficou 16 minutos fazendo um argumento reducionista, excluindo várias variáveis pra falar que o problema é burocratização e impostos. Aí o problema da economia global é que tem muita burocracia e tem muitos impostos, porque aí impede a espontânea transação. Você viu como é que até agora não conseguiu formular um argumento? Ele excluiu vários fatores e formulou argumentos rasos, sem profundidade, até agora. Presidente de direita, como o Trump vai lá e faz isso contra outros países, as pessoas vão olhar e falar, não gostamos da direita, vamos votar na esquerda. Partidos de esquerda vão ficar melhores no mundo em relação a isso. Mas a China perde com isso, a China vence com isso, entendeu? Tem essa narrativa, não, porque
Agora a China vai poder se reaproximar de outros países e fazer políticas de comércio e tudo mais. Não. Não, porque a China também perde com isso boa parte do seu comércio, perde boa parte da sua lucratividade e está tomando uma queda de mercado, sendo que eles estão numa situação de crédito, de mercado financeiro bem precário há alguns anos. Isso não é nem a minha opinião, mas o próprio Xi Jinping lá fala que o mercado imobiliário está desaquecido, está dando problema, está tendo crise e tudo mais. A dívida dele só expande, mas o PIB está crescendo cada vez menos. E se você levar em conta que mais ou menos um terço de crescimento do PIB chinês é fraude, eles estão crescendo abaixo de 4% ao ano. Ai, é claro que é fraude. Ai, meu Deus, é fraude. Por que fraude? A bolha dos Estados Unidos perdendo... Os Estados Unidos perdendo 17 trilhões de ativos em um mês, para ele é normal, né? É fraude. É sempre fraude. É sempre fraude. É sempre fraude. Olha para vocês verem. A China é um país que tem uma indústria muito forte, que estão tendo agora uma questão lá que eles estão resolvendo a questão imobiliária por causa das bolhas e tudo mais, mas eles praticamente resolveram a questão, né? Eles estatizaram a Evergrande, eles absorveram, eles têm uma capacidade de financiamento muito grande. A dívida pública da China é praticamente inexistente. Sabe por que a dívida pública é inexistente? Porque quem detém os títulos de dívida do Estado chinês são os bancos chineses, não é? Os bancos chineses são todos estatais. É o Estado emprestando dinheiro para o Estado. É uma dívida que não existe. Ela é uma mera formalidade. E aí, agora eu sei de onde tem uma galerinha que eu conheço aí, que adora falar, o crescimento da China é uma fraude. Por quê? Porque é uma fraude. Porque é uma fraude. É uma fraude. É uma fraude. Estão fraudando. Agora eles bateram um topo de população, só vai cair, de população de trabalho só vai cair. Eles não ganham com isso. Só vai cair, né? Igual tá há 7 anos você falando que vai quebrar, né? 7 anos. Há 7 anos que a China tá quebrando. Literalmente todo mundo perde. Isso que é uma coisa também importante de falar assim, comércio não é uma relação de um ganha e outro perde, um explorado e outro explorador. Comércio é uma relação de os dois ganham. E em vez de que existe sim o problema da China ser uma ditadura que vai usar seu controle econômico para várias coisas e tudo mais, como eu falei no meu ponto anterior, se você quer industrializar, se você quer tirar poder industrial da China, você pode fazer isso de várias formas diferentes. Tarifa seria... Eu tenho dificuldade de criar uma ideia pior, forma guerra. De como a gente poderia, de alguma forma... Você tem dificuldade de criar qualquer ideia. Porque até agora o que você falou não tem sentido, não tem cabimento, não tem lógica, não se realiza. Fazer isso. Então, todo mundo perde, todos os países perdem. A produtividade de todo mundo cai, você tem mais impostos sendo... Inclusive, o Felipe Duran tem um react desse vídeo, recomendo vocês verem, que provavelmente ele vai falar sobre a questão da bolha imobiliária, que é como é que eles resolveram isso na China, tá? No mundo, você tem mais incerteza geopolítica e incerteza comercial no mundo, ninguém sabe o que vai acontecer. O único lado minimamente bom que eu consigo encontrar disso tudo é que, com a queda do preço do petróleo, caiu uns 10, uns dólares aí o preço do petróleo, pelo menos a Rússia ganha menos dinheiro e tem, assim, menos verbas para sustentar sua guerra na Ucrânia. Pela melhor estimativa que eu vi, cada queda de $1 é em torno de 1,5 a 2 bilhões de dólares de faturamento a menos para a Rússia. Então aí a gente tem uma queda de em torno de uns 15, 20 bilhões de dólares a menos na mão do Putin para ele fazer a guerra na Ucrânia, o que, ok, ao menos uma coisa boa tem. Então, Rafael, a Rússia ela faz todas as negociações dela fora do SWIFT, fora do dólar. E tem outra questão também, que é o seguinte: o PIB da Rússia não depende de petróleo, tá? O PIB da Rússia não depende de petróleo. A Rússia hoje tem a segunda maior reserva de ouro do mundo. A economia deles está muito, muito segura, muito bem, obrigado. A guerra da Ucrânia, aquela guerra que é a Rússia batendo e a Ucrânia apanhando. Aquela guerra que basicamente dizimou a população de homens adultos da Ucrânia, que poderia simplesmente ter sido evitada se aquele boçal, se aquele animal do Zelensky não tivesse inventado de botar a porra da Ucrânia na OTAN e tivesse parado de massacrar a população etnicamente russa que mora na porra do Donbass. Poderia, mas não, né? Enquanto tá matando o russo, você ficou caladinho, né? Enquanto tá lá os nazis matando o russo lá no Donbass de 2014 a 22, eu acho, né? Opa, silêncio, silêncio. Os nazis tá lá torando, tem que deixar os nazis torando, né? Lógico que você ia estar a favor da Ucrânia, um exército coalhado de neonazi, não é? Mas é isso. Como é que o Brasil se coloca nisso tudo? É ruim porque isso enfraquece o dólar,
Eu não tô chamando ele de nazista, não. Você que fez essa associação na sua cabeça. O que vai causar uma queda do dólar. E essa queda do barril de petróleo pode reduzir a inflação, pode reduzir os preços na bomba. O que mascara a irresponsabilidade do Lula. É uma coisa que eu tô falando há alguns meses. Ai, meu Deus do céu, o Brasil não pra... Puta que pariu, velho. O preço da gasolina internamente é um, da gasolina externa, o petróleo circula dentro do Brasil é um e fora do Brasil é outro. O problema do Brasil é que o Brasil privatizou a porra da refinaria e fica mais caro. Já, salvo Pra alguma refinar. reviravolta muito surreal como que aconteceu no Canadá, eu tenho dificuldade de imaginar como que o Lula conseguiria ganhar as eleições. Exceto por o Trump, acidentalmente fazendo com que pelo menos o preço de combustível fique mais barato, e o dólar se desvalorize, o que obviamente o PT vai falar que foi coisa deles e a galera vai cair. E também uma coisa de, olha, ele tá atacando o Brasil, olha. Vamos ver se o dólar tá mais barato. Vou pegar aqui. Cotação dólar. Não, se bem que isso aqui vai contando hoje, né? Pera aí, deixa eu pegar aqui. Oh, Deus. Não tá contando. O dólar tá subindo hoje, velho. O dólar tá subindo hoje. Cadê? 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 Depois, dólar abre o dia em estabilidade, depois cai 2,5%. Não, mas aí falando, nada do PT, não tem nada do PT, nenhum economista, ninguém falando que a queda do dólar é por causa do Lula. Não tem ninguém falando isso. Ninguém falando isso. A queda do dólar é justamente por a China estar liquidando os ativos. Tá? Só esse Trump de direita, aí pá, o cara coloca o imposto também, o cara tá indo atrás do Brasil, o cara tá prejudicando a gente, por isso que tem que votar no Lula, porque ele vai defender o Brasil contra ele. Você sabe que vai ter. Ele não conseguiu formular nenhum argumento minimamente plausível dentro de 20 minutos. Muita gente. É impressionante como ele é burro, cara. Eu ia falar burra, mas não é burro. São pessoas com capacidade cognitiva, mas que são ignorantes, que têm um nacionalismo tacanho, ou que não entendem nada de economia, mesmo que vão cair nisso. É claro, quem entende de economia é você. Ou que vão falar, o preço do combustível caiu, falar que foi o Lula. Ah, sei lá, blá, deve ter sido. Então isso aqui dá um respiro pro Lula, cara. É meio que repetido aquilo que eu falei de partidos de esquerda se beneficiam disso, mas falando aqui do Brasil. E por último, algumas pessoas falaram, mas Rafael, mas você apoiou o Trump, olha só aí. Sim, isso é uma merda. Essa política de tarifas dele é analfabetismo econômico. Não tem outra expressão. É claro, o alfabetizado econômico é você que erra todas as suas previsões. Todas elas. Todas elas. Eu sei que é um pessoal que gosta do Trump que vai se ofender por isso, mas perceba uma coisa, gente, se fosse a esquerda fazendo isso aqui, se fosse Kamala Harris fazendo isso aqui, você estaria caindo de pau também. A galera de direita tá tentando encontrar algum jeito genial de defender isso, porque é o Trump fazendo. Se eu só falasse que alguém de esquerda na história fez isso aqui, você ia falar, é claro, esse bando de idiota que não entende economia. Vocês sabem disso, sejamos honestos. Era óbvio que ele ia fazer isso. Era a promessa dele, essa guerra de tarifas, era a promessa dele, esse tipo de coisa. E por mais que isso seja... Ela já estava operando desde o primeiro governo Trump. Ele só intensificou. E a política anti-China não é algo dos republicanos, é dos dois partidos. Partidos, né? Idiota. A promessa dos democratas era acabar com os Estados Unidos. Era importar milhões de eleitores só porque eles vão votar à esquerda, colocar todo mundo para receber benefícios, colocar a conta no pagador de imposto americano, subir impostos, censurar redes sociais, continuar... Caralho, velho. Caralho, velho. Sabe a primeira remessa de deportados que o Trump manda para fora do país? Elas eram de uma política do Biden. Elas eram de uma política do Biden. Tá ligado? Então tipo assim, você pega lá, o Obama deportou gente pra caralho. O Obama, se não me engano, acho que deportou mais gente que o Trump 1. É lógico, também teve 8 anos de mandato e tal. Mas, tipo assim, não tem sentido o que ele tá falando. Porque eles vão trazer mais pessoas pra voltar na esquerda. Tipo assim, é elefante branco pra lá, espantalho pra cá, e é isso aí, tá ligado? Não tem ninguém falando que o preço da gasolina tá caindo pro do Lula. Não tem ninguém falando. Ninguém falando. Ninguém falando que o dólar caiu. Ninguém falando isso. Você abre o... Eu tava vendo o Reinaldo Azevedo comentar, eu tava vendo os sites de notícias comentar. Não tem ninguém falando que o Lula fez o dólar cair ou o preço do combustível. Não tem ninguém. O preço do combustível não caiu. Mas o que acontece? Ele tem que criar o lindo mundo da fantasia liberal, não é? O paraíso liberal na Terra, que é o ancapismo, né? Vai ter pedofilia, vai ter vários problemas, não, mas vai ter liberdade econômica. Puta que pariu. Continuar com o envenenamento da educação, continuar com o wokeismo, continuar com o envenenamento... Continuar com o wokeismo, isso. Prova cada vez mais que você é burro pra mim, vai, continua. Mais grave da mídia, continuar com o cancelamento, continuar com todas as coisas que são a antítese completa do que é os Estados Unidos, a antítese completa do que é liberdade econômica, do que é liberdade no total, no geral, e com isso destruir os Estados Unidos. O que é liberdade?
que é liberdade? Liberdade. E aí joga para o abstrato, não tem definição de nada. E aí o que acontece? Como é que você sabe o que é liberdade? Quando o Rafael diz que é liberdade. Porque o Rafael sabe o que é liberdade. Ele sabe o que é liberdade. Ele, só ele, tá? Sim, isso aqui que o Trump tá fazendo é idiotice pura. Um decreto revoga. Ah, vai ter danos econômicos. Vai. 1 ano, 2 resolve. Podia ser qualquer um entrar agora. Podia o Biden entrar depois. Podia o J.D. Vance entrar depois do Trump. Vai manter essa política. Mercados se recuperam. O que os democratas iam fazer, destruir os Estados Unidos. Então, quem que causou isso aqui no fim das contas? Sabe? Ao se colocar como, obviamente, o pior candidato, ao se colocar do lado de toda a galera corrupta dos Estados Unidos, os democratas fizeram o Trump ser o menos pior. Era só colocar alguém que rejeita o wokeismo, era só colocar alguém que, sabe? Mas não. Essa é a natureza democrata. Então, sim, o Trump é... Então, ontem, o que as bolsas dos Estados Unidos recuperaram ontem já perdeu hoje. Petróleo já caiu mais aqui, tá vendo? Petróleo Brent, porque se não me engano isso aqui é petróleo refinado, petróleo bruto caiu, gás natural caiu, isso aqui a Rússia vai se fuder, o ouro subiu. Mercados se recuperam, né? Tá tudo no vermelho. Era menos pior. Tem picolé de limão e picolé de bosta. E olha que interessante, velho. Olha pra você ver que interessante, olha só. Bolsas dos Estados Unidos, todas em quedas. Bolsas da Europa, todas se recuperando. Todas subindo. O dinheiro está saindo dos Estados Unidos e indo para a Europa, e indo para outras bolsas do mundo. Olha aqui, ó, tá aqui, ó. Bovespa menos 1,5%, menos 1,2%, Dow Jones menos 4,1%, você tem 3% no Reino Unido, você tem 3,8% na França, você tem 4,5% na Austrália. Aqui não tem a de Hong Kong, né? Não tem o pregão da de Hong Kong. Ele é alemã, olha aqui, ó. Queda no Brasil, queda nos Estados Unidos, queda no Canadá, Portugal sobe, Austrália sobe, França sobe, Grécia, Holanda, Reino Unido, Itália e a Bolsa da União Europeia, todas sobem. As que caíram foi a do Brasil, a do Canadá e a dos Estados Unidos, que são bolsas que são mercados que estão muito interligados, né? Banco do Brasil caiu, porra, compensava comprar um Banco do Brasil agora, hein? Porra, compensava comprar um Banco do Brasil agora. A gente foi picolé de laranja. Fazer o quê? Parabéns aos envolvidos. Por esse vídeo é isso. E até agora, ele ficou 22 minutos e 47 segundos falando nada com nada. Ele pegou, desconsiderou diversos fatores e a solução que ele propôs é pegar as fábricas do Vietnã, levar as fábricas e os trabalhadores para os Estados Unidos, pagar eles um salário baixo, que em 3 gerações está todo mundo multimilionário ali, bilionário, empreendendo! Porque é assim que o lindo mundo da imaginação liberal funciona, não é? De novo, puxei o João de Carvalho, peguei 22 minutos, transformei em quase 50, tá? Curte, comenta, compartilha com o amiguinho. Um beijo enorme no seu coração. Eu vou ficando por aqui, até a próxima e falou!